Eu vim compartilhar com vocês uma história de dor, mas ao mesmo tempo uma história de força. Quem tem síndrome do pânico sabe exatamente o que eu vou descrever. E você que não tem, eu tenho certeza que através do meu relato você vai conseguir sentir. Eu sou a Gláucia Stein e descobri que eu tinha síndrome do pânico mais ou menos entre 1997 e 1998. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Eu estava em um restaurante à noite, em companhia de uma pessoa, e eu começo a sentir dor no peito. E a dor no peito foi forte e me incomodou bastante. Eu saio do restaurante e vou para um consultório de um cardiologista. E naquela noite ele me atende. E volto para casa, como uma simples dor no peito. Naquela época, as coisas eram diferentes, não é igual agora. Medicina era diferente, não se compreendia muito algumas coisas relacionadas à síndrome do pânico. Então o diagnóstico, ele era vago. Não se tinha esse olhar para a síndrome do pânico, não tinha um tratamento adequado. Era uma dor no peito e ponto. E assim, o tempo foi passando, as sensações foram voltando, as crises foram voltando, e a gente vai vivendo numa situação sem compreender. E passou tempo, passou anos. Eu fiquei grávida. Quando eu percebi que estava grávida, eu estava mais ou menos no segundo ou terceiro mês de gestação. E eu vou até um consultório médico. E no ultrassom, quando ele faz, o feto ele já não estava mais com batimento cardíaco. Eu volto para minha casa sem entender muito também, porque não tinha informação adequada, talvez por interesse ou talvez por naquela época eu não ser da área da saúde. Hoje eu sou enfermeira, mas naquela época eu não era. E tá tudo bem, ok? Passou um tempo, eu volto para esse lugar para fazer uma curetagem, vida que segue. Passa um ano, eu fico grávida de novo e acontece a mesma situação. Mais ou menos no quarto mês de gestação, o batimento cardíaco do neném para. E eu recebo mais uma vez a notícia que eu precisava fazer uma curetagem. Mais uma vez, vida que segue. Também não compreendi aquilo, não entendi muito, não sabia se era normal, se era natural. Era mais uma pessoa ali e vou eu de novo para um procedimento cirúrgico. E eu lembro que eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia ficar grávida. Porque a sensação era uma sensação estranha, sabe? Uma sensação de, nossa, comigo não dá certo, uma sensação de incapacidade, de invalidez. Passa mais um ano e eu sinto uma dor na barriga muito grande e vou fazer ultrassom. Eu descubro que eu estava ovulando com os 2 ovários. E aí, liguei para minha irmã e falei para minha irmã, falei, olha, se eu ficasse grávida hoje, eu ficaria grávida de gêmeos. E minha irmã diz assim para mim, talvez Deus esteja devolvendo os 2 filhos que você perdeu. Aquilo me tocou de um tanto, meu coração ficou tão alegre de saber que podia ser um presente de Deus, mas ao mesmo tempo tão triste, porque me fez lembrar algo que tinha acontecido comigo que eu não tinha percebido naquela época. Então, eu decidi ser mãe de gêmeos. E assim começa minha gestação. Quando eu estava mais ou menos de novo no mesmo período, um dos gêmeos, o coraçãozinho para de bater.
deixa eu fazer uma observação. Antes disso, eu procurei saber o que estava acontecendo, fiz exame e vi que eu tinha uma diminuição de progesterona. Então, no início da gravidez, eu tomei progesterona. E aí, quando deu mais ou menos o mesmo período, lá pelo quarto mês, um dos gêmeos, o coração começa a parar de bater. E eu recebo de novo a notícia que agora eu só tinha um feto vivo. Bom, muito estranho. É uma sensação muito estranha. O corpo, ele vai absorvendo o feto que morreu até ele sumir. E o outro feto vai crescendo normalmente. É uma mistura de um sentimento que mesmo hoje, olha só, minha filha tem 21 anos, eu não consigo descrever. Eu não consigo falar para vocês qual é a sensação de ter uma vida progredindo e uma vida regredindo. E tudo fazer parte da mesma coisa. Eu não sei dizer. E aí, eu continuo a gestação, mas estava em mim que eu não podia comprar roupa, enfeitar um quarto, comprar cama, armário, porque a qualquer momento eu podia perder. Teoricamente já era o terceiro, 2 as gestações anteriores e o gêmeo. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha mãe, olha que interessante, e eu estava grávida assim de uns 8 meses, e eu não senti o neném mexer na minha barriga. Falei, pronto, morreu. Porque toda a minha vivência era de morte. E aí, era um domingo, e eu fui para Itápolis fazer ultrassom. Cheguei lá, fiz ultrassom, o neném tava tudo bem. Como pode? Meu bebê não podia dormir. Parava de mexer na minha barriga e eu achava que a vida tinha chegado ao fim. Quase chegando mais pro fim da gestação, eu tenho uma calcificação da placenta. Tive que ficar de repouso. Deixa eu só fazer uma retrospectiva que eu esqueci de um detalhe. No início da gestação de gêmeos, antes de um dos gêmeos o coração parar, eu tive um descolamento de placenta. E eu cheguei no médico, ele disse assim pra mim, olha, nós vamos precisar fazer uma coretagem de novo. Eu falei, tá bom. E vim pra minha casa, me preparei pra esse dia. Antes de fazer a coretagem, ele disse assim pra mim, vamos fazer um ultrassom só pra eu ver o quanto sua placenta descolou. Foi quando a gente viu que minha placenta estava descolada, porém havia batimento cardíaco. Então decide que não ia fazer coretagem. E aí, posteriormente, um dos gêmeos, o coração para de bater. Em seguida, eu passo a ter calcificação da placenta. E assim, tava lá, grávida de 9 meses, minha filha nasce. Eu tinha uma, talvez 2 roupas, porque eu tinha essa insegurança, esse medo de passar por isso de novo. Mas, para mim, estava segura de mim, dona do controle, vida que segue, estava tudo bem. E assim começou. Minha filha nasceu, Lorena foi crescendo, tudo foi acontecendo como um percurso natural. É aí que eu começo a desencadear crises de ansiedade. Lembra? Eu já tinha tido ela muitos anos antes. Ela vinha na minha vida de forma velada. Então ela dava uma vez, não dava, uma hora doía o peito, uma hora doía a cabeça, e uma hora a dor passeava. E aí vem essas perdas, esses abortos, mas eu não associava uma coisa com a outra. Para mim era a natureza estava acontecendo e os médicos conversavam comigo, a família falava comigo, então para mim estava tudo caminhando como deveria ser.
Aí começa. Lorena tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E eu comecei com aquela preocupação excessiva. Eu ia perto para ver se ela estava respirando. Ela dormia. Chegava perto, eu botava a mão no peito para ver se respirava. Eu ficava olhando. Eu tinha medo dela colocar qualquer coisa no buraco na tomada da parede. Eu achava que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa e eu mais uma vez ia perder. E aí eu começo com picos de ansiedade. Mas isso se intensifica mesmo quando ela fica maior. Ela tinha mais ou menos uns 10 anos. Olha quantos anos já passaram da primeira vez. Lembra? Eu comentei que foi entre 97 e 98. A minha filha nasce em 2002. E eu passo a ter isso quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos. Olha o tempo, olha o tempo. Quantas vezes eu passei por isso sem perceber? Quantas vezes as pessoas que me atenderam também não perceberam? Porque eu volto a afirmar, né? Aquela época era diferente de agora. As pessoas não tinham o olhar voltado para isso. E aí eu tinha medo de alguma coisa acontecer. Então a Lorena me dizia assim: mãe, eu tô com dor de garganta. Pronto, eu achava que ela ia morrer. Eu lembro que ela tinha mais ou menos essa idade e apareceu um linfonodo na virilha. Sabe essa íngua que dá? E na minha cabeça, eu achei que ela tava com leucemia. E eu movi o universo, o planeta, para fazer exame, para olhar, porque eu já imaginei que ela estava com leucemia. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela se antecipa. Ela pensa num futuro trágico. Ela imagina, ela tem o pensamento distorcido da realidade. Então ela imagina que qualquer coisa que vai acontecer de forma ruim, da pior forma, e que alguém vai morrer. Tem essa dificuldade de viver no agora, de viver no presente, de fazer essa análise real das coisas. E para mim as coisas se confundiam porque eu já vinha de um histórico de que eu já tinha tido vários abortos. Então para mim eu vivia num risco iminente, que a qualquer momento ia acontecer de novo. E uma vez também eu tava em São Paulo e a Lorena disse assim pra mim: mãe, eu tô com uma dificuldade para respirar. Eu peguei o estetoscópio, porque nessa época eu já fazia faculdade de enfermagem. Eu peguei um estetoscópio, encostei assim nela e eu percebi que o coração dela era arrítmico, não estava batendo no ritmo adequado. Coloco a Lorena no carro, às pressas, vou para um hospital, chego lá, vou na pediatria, fazem exame, fazem eletro nela. O médico me espera, pede para eu esperar um pouco, chama um especialista, faz um eletro de novo. Eu não preciso nem dizer para vocês o que eu achei que estava acontecendo, o que eu senti. E aí, a Lorena é diagnosticada com eu não me lembro agora o nome, olha, me fugiu da memória. O sistema batimento cardíaco dela era arrítmico porque a descarga elétrica estava fazendo isso no nó sino atrial. Mas conforme ela fosse crescendo, esse defeito ele ia sendo corrigido. Normalmente é assim que acontece. Quando não é corrigido, a pessoa coloca marca-passo. E aí, então, agora eu passo a fazer eletrocardiograma nela todo mês. Se acontecesse qualquer coisa, qualquer respirada diferente, eu corria fazer um eletrocardiograma. Se eu estivesse sem fazer nada, eu ia fazer um eletrocardiograma. Já que eu tô sem fazer nada, então vamos passear no médico e fazer um eletrocardiograma. Você acredita que às vezes eu ia no hospital, chegava lá e falava assim: olha, você pode fazer um eletrocardiograma nela? E contava toda essa história. Mas toda vez que isso acontecia, eu entrava numa crise de ansiedade. Porque eu começava a imaginar
que alguma coisa ia acontecer e ela ia morrer. Mas tem um detalhe importante. Eu demorei muito tempo para perceber. Quase uns 10 anos entre o nascimento dela e o quadro que eu me encontrava. Porque eu comecei a sentir coisas. Me doía a cabeça, dói a garganta, dói o peito, dói o pulmão, dói o rim, dói o fígado, dói o estômago, dá diarreia. Eram vários sintomas, eram várias sensações. Um dia eu cheguei no médico, disse assim pra mim, eu sentia na minha garganta uma bola. Eu tentava engolir, parecia que eu não engolia. Falei, pronto, tô com câncer, tem alguma coisa na minha garganta. Eu lembro que eu cheguei lá, sentei e comecei a falar com ele, ele disse assim pra mim, você não tem nada, eu rasgo o meu diploma, você tem ansiedade. Lógico, não tinha nada mesmo. E aí, passeava a dor, passeava os sintomas e eu batendo na porta dos médicos. E esse mesmo cardiologista que me atendeu lá no início da história, eu já trabalhava com ele agora no posto de saúde. E eu tinha crises lá dentro, tava trabalhando, precisava parar, tinha que me socorrer, eu subia a pressão, eu sentia tontura, ânsia de vômito, né? E me deitava e socorria. E ele dizia assim pra mim, tem um motivo que tá te fazendo isso. Mas eu não conseguia achar um motivo, eu não conseguia ver. E eu dizia pra ele, não tem. Eu tô bem. Olha, eu tava trabalhando, não tava pensando em nada. Minha filha tá linda, saudável. Meu marido é maravilhoso, eu tenho uma vida legal, eu trabalho num lugar legal. Não tem nada me fazendo isso. E ele dizia assim pra mim, vamos observar, tem um gatilho fazendo isso. E aí, dentro de todo o meu pensamento, de tudo aquilo que eu tentar me entender, é quando eu consigo compreender que o meu gatilho era o medo da minha filha morrer. Que toda vez que passava isso pela minha cabeça, que qualquer coisa que acontecesse com ela ao meu redor, eu disparava numa crise de ansiedade. Então era assim, mãe, ó, a hora que eu respiro, mãe, tá doendo meu peito. Pronto. Já era pneumonia, já ia morrer, já... Eu não sentia minhas pernas. A sensação que dava é como se desse um gelo no meu corpo, assim, ó. E as pernas, parece que você não sente mais. Parece que a alma sai do corpo. Era assim que eu sentia. Eu precisava de alguns minutos para poder me centralizar, entender o que estava acontecendo comigo, para eu poder agora raciocinar e tentar socorrer. Mas socorrer o quê? Não tinha nada. Era simplesmente uma febre. E eu já potencializava, eu já tava lá no futuro, eu já tava quase chamando a NASA do grau que era. Falando disso, me faz lembrar e sentir, né, essas sensações. A pessoa que tem síndrome do pânico não necessariamente tem todos esses sintomas, mas a maioria. Vou falar por mim, pela minha experiência. Tontura, falta de ar, uma palidez, eu ficava muito branca, um suor, chegava a molhar a roupa, tremor do meu corpo balançar e tremer inteiro, diarreia, sensação de vômito. Eu via as coisas em câmera lenta. Você tá parado assim e parece que é um filme, tá todo mundo andando em câmera lenta em volta de você. Tem outra sensação que é uma que você fica como se você estivesse fora do corpo e a cena tá acontecendo e você observa a cena. Formigamento, formigava parte do rosto, braço, né? Sem contar a dor no peito, que parece que tá infartando. E aí, para eu conseguir me sentir segura, para eu entender que eu não tinha risco de vida, então eu precisava ir no cardiologista.
Eu precisava pedir para ele fazer em mim um eletrocardiograma. E às vezes não bastava, tinha que fazer um ecocardiograma, para que eu tivesse certeza que todos os compartimentos do meu coração funcionavam perfeitamente, que todas as válvulas do meu coração estavam em perfeita harmonia. E aí sim eu ia embora agora tranquila. Porque quando me dava a sensação, eu dizia, ok, não vou morrer. Porque eu fui no médico semana passada e eu sei que tá tudo funcionando bem. E é uma sensação horrível. É uma sensação de que nós estamos morrendo agora. Quem não tem síndrome do pânico não consegue mensurar o que eu tô querendo dizer. É uma sensação de morte mesmo. Às vezes eu falo pro meu marido que o dia que eu morrer, eu não vou sentir nada disso. Eu acho que minha passagem vai ser tranquila, porque a sensação é tão ruim que passar de um plano para o outro não deve ser assim. Inclusive, o índice de pessoas que se suicidam com síndrome do pânico são muito grandes. Talvez até mais de quem tem depressão. E a gente precisa, né? Eu precisei tomar consciência disso e entender em qual momento eu desencadeava, o porquê que começava. E assim foi. E o meu primeiro problema foi aceitar. Aceitar que eu era portadora da síndrome do pânico. Porque isso é coisa de gente louca. E eu não era louca. Imagina, como que eu vou tomar um remédio de doido? E eu tomei 2 meses. E parei de tomar. Evidentemente que as coisas começaram novamente. Passou mais um tempo, fui lidando com algumas situações, fui fazendo exames. Eu fiz todos os exames que vocês possam imaginar. Eu fiz neurológico, eu fiz um que você coloca umas agulhinhas e faz um teste nos nervos. Eu fui em todos os especialistas. Teve um mês que eu gastei 5.000 reais. Eu tô dizendo pra vocês coisa de 15 anos atrás. E procurava tudo. E uma hora eu ia no cardiologista, e assim, ó, era 5 cardiologistas no mês, 3 pneumologistas. E assim eu peregrinava entre especialistas. Fiquei vó. Graças a Deus. E aí, começo de novo um novo ciclo, uma nova história. Minha filha desenvolveu hipertensão gestacional. E eu recebo a notícia de que eu precisava sair da cidade e levar minha filha para Ribeirão Preto, porque não tinha a especialidade de neonatologia. Então, nós vamos para Ribeirão e ficamos 39 dias no hospital. Imagina eu com uma menor de idade dentro de um hospital, sem poder dizer o que eu achava, sem poder falar o que eu pensava, porque eu tinha uma pessoa nova, sem conhecimento, grávida. E ali então eu tive que me concentrar e entender o que estava acontecendo para que eu não assustasse minha filha mais do que já estava assustada. Meu neto nasce prematuro, com 1,4 kg, e ele fica 26 dias na UTI. E tudo volta num flash. Estava eu de novo numa situação de perder algo, de perder um filho, de perder um neto, e tudo começa. Eu não sabia se eu olhava para minha filha ou se eu olhava para o meu neto. Minha cidade, longe de Ribeirão Preto, sou de Borborema, precisei alugar uma casa em Ribeirão Preto e fiquei lá nesse período. E ali eu tive uma grande lição na minha vida.
Nessas alturas, eu já tinha feito vários cursos, procurado várias terapias, porque eu me recusava a fazer uso de medicação. Eu não nego a medicina e acho que ela é importante, acho que o tratamento é necessário, mas é que naquele momento, para mim, eu precisava achar uma alternativa de cura. Então, diante de tudo que eu tô contando nesse período, eu fui conhecendo várias técnicas, vários jeitos para que eu pudesse ficar melhor, para que eu parasse de sofrer tanto e sentir tudo aquilo que eu sentia. E aí então, neste momento hospitalar, eu preciso agora colocar em prova tudo aquilo que eu já havia tido como conhecimento. E ali, literalmente, eu precisei aprender a viver o agora, a estar presente no agora. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela vive no futuro. Ela não consegue ter esse discernimento e essa clareza das coisas ao redor dela, do que está acontecendo agora. Ela fica sempre se prevenindo de algo ruim que vai acontecer. E ali então, nesse momento de UTI, eu e minha filha precisamos então ter a consciência de estar no agora. Aí você vai dizer assim pra mim, mas como, Glaucia? Entrava no hospital e a Lorena ia fazer ultrassom. Agora a pressão tá tanto. Agora a pressão no cordão umbilical está desta forma. Vamos aguardar até amanhã. Chegava no dia seguinte, fazia todos os exames de novo. Eram vários. E esse exame que verificava a pressão que acontecia no cordão umbilical e no cérebro do nenê, ele era feito todo dia. E sempre era assim. Agora está desta forma. Vamos até amanhã. Até chegar um momento que foi inevitável e precisou fazer uma cesárea. O Lucas nasce, tem problema respiratório, dificuldade de respirar. E ele agora vai para UTI. Quando eu tomo ciência que ele tinha um pneumomediastino, que significa que o pulmão vazava ar nessa região do coração. Por conta da prematuridade, isso poderia acontecer e aconteceu. Não tem como fazer cirurgia. E a gente precisava esperar o corpo sozinho se recuperar. E aí, de novo, vamos agora esperar. E assim, o Lucas foi ficando melhor, ficou lá na UTI. E aí, o aprender a mamar, o aprender a sugar, a engolir. E respirava, obviamente, por oxigênio. Então a gente entrava na UTI e dizia assim pra mim: começa a fazer sentido viver no agora. Porque eu tive que aprender que aquele momento em que eu vivi, eu tinha que prestar atenção nele, olhar pra ele e não mais ficar imaginando e potencializando o futuro do qual não estava nas minhas mãos. Dependia da força do Lucas, dependia de Deus, dependia da vida de fato. E ali então começou a ficar mais leve. Entrávamos na UTI, fazíamos a nossa visita, íamos almoçar, jantar, ver uma série, íamos no hospital para poder retirar leite, fazer doação de leite. E aí então a clareza do estar agora ficou fácil de ser praticada. Lembrando que eu já havia conhecido várias práticas na minha vida. E ali foi um momento em que fui forçada a usar. E eu posso garantir que ali onde então começamos a sentir o controle, a calma, a aceitação, a paz, é o momento em que Deus se faz presente na nossa vida e eu compreendo perfeitamente que acima de mim existia uma força maior do qual regia tudo e que a partir daquele momento eu tomava o controle da minha vida, da minha situação
E agora sim tudo fazia sentido. Tudo era leve, era fácil, era alegre. Eu e minha filha passávamos as horas vendo série, rindo, conversando, rezando, falando de coisas boas. Entrávamos na UTI e saíamos como se tivéssemos ido num lugar natural. Tinham várias mães, outras crianças, tantas histórias. Tinha reuniões explicando sobre as doenças, sobre os quadros clínicos. E é neste momento, literalmente, em que a paz se faz presente. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem é que quando a gente compreende e sente este viver agora, a gente toma a nossa vida, né, como uma propriedade. Olha, se Deus fez nós uma cópia e semelhança dele, significa que nós somos perfeitos. Pai nenhum gostaria que o seu filho sofresse. Deus me deu o meu corpo. É minha única vida. É o meu corpo. Como seria se eu não pudesse cuidar disso, não pudesse valorizar? Como seria se eu não pudesse viver minha vida em plenitude, usar o meu corpo de uma forma que eu pudesse ser feliz e grata e ter saúde, saúde física, saúde mental? É neste momento que tudo isso faz muito sentido na minha vida. É nesse momento em que eu consigo perceber o quão grandioso era a minha saúde física e minha saúde mental. E o quanto era importante eu ter o controle de tudo isso. Para que eu pudesse entrar lá no hospital, para que eu pudesse ter discernimento, clareza, para que eu pudesse ver as coisas numa perspectiva maior. Porque assim que tornava fácil para mim, tornava fácil para minha filha e para o neto. Era tão óbvio, era tão claro naquele momento que literalmente consegui, né, ter essa percepção de que a gente não tem controle do externo, que ele tá lá pra gente como um aprendizado, ele vai existir. E vai existir essa história que eu contei, e vai existir tantas outras histórias da minha vida, e vai existir a história de vocês. O que importa nisso tudo é essa consciência de que nós estamos no agora. Você vai dizer assim pra mim, Glaucia, mas eu tenho uma vida tão ruim, eu tô com tanto problema, tá tão difícil minha vida, olha, eu tenho vontade de chorar. Só que nesse momento em que você está me ouvindo, você tá sentindo algo agora? Você tá sentindo alguma dor agora? Eu tenho certeza que por segundos, por milésimo de um tempo, você conseguiu ficar presente. Você conseguiu escutar a minha história. E eu sei que quando você senta com outras pessoas, que você foca na conversa, que você foca na pessoa, eu sei que neste momento as suas dores desaparecem. Porque a dor da síndrome do pânico, ela precisa de tempo. E o tempo, ele tá lá no futuro, naquilo que a gente cria. Porque este momento em que nós estamos, este tempo é muito curto para a síndrome do pânico acontecer. Porque a síndrome do pânico é uma sensação aguda, explosiva, do nada, de que algo ruim vai acontecer. Mas ela tem um tempo para que isso aconteça. A gente sente, a gente sabe. É interessante isso, mas a gente sabe que vai acontecer. O corpo da gente muda, dá um negócio, dá um desconforto. Parece que... Sabe aquela intuição de que o negócio vai rolar? Só que precisa de um tempo para que tudo isso aconteça. A minha mente precisa criar. Eu preciso sentir. Eu preciso focar lá para que essas coisas vão acontecendo lá na frente. Mas quando eu tô agora aqui, não tem esse tempo. E essa sensação, ela não chega. Quando você toma consciência disso, de que você é o gestor das suas emoções, de que você consegue gerenciar o seu pensamento, você consegue se autocurar. Você já consegue ter uma melhora na sua vida. Porque tem uma coisa, o tempo, passado, presente e futuro,
ele foi feito de uma forma para que nós entendêssemos o relógio, o tempo, né? É importante ter um passado? Claro que é. Porque é uma história que a gente viveu e que nos faz ser o que somos agora. É importante ter a mente no futuro? Lógico que sim. Porque eu preciso do futuro para ser quem eu sou agora. Eu preciso ter meta, eu preciso ter objetivo. Eu preciso olhar para frente. Claro, eu não tô negando isso. A gente só não pode viver lá, ficar lá, estar lá. Porque quando eu estou lá, no futuro, eu não consigo viver a plenitude do agora. Eu não consigo viver com a minha família, com meu marido, com meus amigos. Eu não consigo prestar atenção no paladar de um alimento. Eu não consigo ouvir uma TV, né? Ver uma TV. Eu não consigo sentir um toque. Eu não consigo estar entre as pessoas. Porque eu estou lá. E aí eu não tô feliz. Porque eu não tô lá e nem aqui. Tá tudo misturado. Só que isso é uma organização sua, é pessoal. Essa conscientização de organizar pensamentos e compreender de que você não vai morrer. Primeira coisa, a síndrome do pânico não mata. Todos os sintomas de morte, eles são irreais, é uma ilusão da sua cabeça. Lógico que tem um funcionamento químico cerebral acontecendo, né? Não é disso que eu estou falando neste momento. Mas é uma ilusão, né? É uma premonição de algo ruim que vai acontecer e que nem chegou. E que nem vai acontecer. A maioria das vezes não acontece. Você não vai morrer por conta desses sintomas, por todas as dores que você sente. Mas tem várias coisas acontecendo aqui. Tem o seu pensamento que está errado, tem o autocontrole de todos aqueles sintomas naquele momento, mas, né, é de suma importância que você tenha consciência de se trazer para o presente, se trazer para a sua realidade. Igual eu tô falando para vocês, estou lá dentro do hospital. O que tá acontecendo aqui? Tá tudo bem? Olha, meu neto tá na UTI, ele tá respirando, tem um aparelho que tá ali monitorando o coração, tá tudo ok. A saturação de O2 tá perfeita. Aqui dentro tem enfermeiro, aqui dentro tem médico. Você faz uma análise real e consciente do lugar que você tá e você consegue perceber que não tem perigo. Você vê que você está seguro. Você vê que você está amparado. Isso é muito importante, você fazer essa análise consciente da situação e do local que você se encontra, para que você não dispare numa crise de ansiedade, né? Porque a síndrome do pânico, ela anda ali do ladinho, né? De vários disparos de ansiedade. Lógico que existe classificação para tipos de ansiedade, níveis, existe classificação de várias formas na literatura. Mas, no fim, o sofrimento é o mesmo. O transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de ansiedade, a partir do momento que começou a dificultar a sua vida, que começou a fazer mal, que começou a doer na alma, tá errado. Mas a primeira coisa, né, que tem que ser feita é essa clareza. Clareza de onde eu estou, quem sou eu, tudo à minha volta, tá ok? Tô correndo perigo de vida? Tá tudo bem? Olhe em volta, volta para a realidade, venha para o presente e analisa as coisas em volta de você. E aí sim, você vai conseguir tomar o poder, tomar a sua vida, né? Para que você pare de ter essas descargas de adrenalina, essas sensações horrorosas. Mas isso é seu. É você quem que tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, o seu eixo. É você que tem que se conectar com a sua vida e com a grandeza do universo. É você que precisa fazer a conexão entre você e o céu. Para que você volte, sabe? Ser alinhado. É como se você fosse, e eu quando falo você, eu me enquadro nisso também, uma bula desorientada. Precisa voltar para esse centro, para ter vida normal, para que as coisas sejam naturais. Deus não fez na sua grandiosidade nenhum ser humano para ser infeliz.
E o porquê que nós estamos pensando algo que nem aconteceu. Por que nós estamos imaginando uma tragédia de algo que nem aconteceu? Vai dizer assim, Glaucia, eu tenho uma história de vida dolorida, triste. Eu também tenho. Eu também tenho. Vocês acham que é fácil? Ter vários abortos, viver com a sensação de que seu filho vai morrer, perder um gêmeo na barriga, neto que vai parar em UTI e nasce prematuro. O que seria de mim? Talvez, né, eu ficava pensando, o que vai ser de mim se minha filha morrer? Existem coisas que não está no nosso controle. Isso é muito importante ter clareza. Principalmente no fato que eu estou contando, tá? Na minha história. Eu não tinha domínio naquilo, eu não podia controlar as coisas daquele jeito, por mais que eu quisesse. Então, respira fundo, traga Deus no coração, traga essa noção de quem é você, de onde você está, de que as coisas ao seu redor estão no lugar, no seu devido lugar, para que você mantenha o equilíbrio e tenha o discernimento. Porque no fim disso tudo, é eu comigo mesmo, você com você. Ninguém consegue sentir as nossas dores. Ninguém. Por mais que eu tente expressar a minha, por mais que você tente se expressar a sua, a gente não consegue sentir a dor do outro. Pode até imaginar, mas não dói em mim do jeito que dói em você, do jeito que dói no fulano e no ciclano. É uma cura individual. Primeiro uma conscientização da onde, em que momento, em que forma você está vivendo, para depois você conseguir se autocurar. É possível? Claro que é! Quantas pessoas têm histórias maravilhosas de cura? Eu sou uma que posso afirmar para vocês que hoje minha filha mora em outro município, faz faculdade. Eu não fico mais apavorada. Ela pode chegar na hora que ela quiser, ela pode sair com os amigos, ela pode ir num baile, ela pode viajar. Tá tudo bem. Porque é assim, os filhos da gente é assim. Eles vão crescer, eles vão seguir a vida, vão fazer faculdade, vão casar, né? É natural. Mas eu precisava compreender isso para que eu fosse feliz, para que eu deixasse minha filha seguir a vida dela, para que eu pudesse continuar casada. Porque senão até meu casamento ia terminar. Porque estava tudo misturado na minha mente. E quando eu trago a realidade para mim, quando eu trago para mim quem eu sou, quais são os meus valores, quem eu me formei, e trago para mim que agora eu estou presente. E aí eu consigo viver com meu marido, viver com a minha filha, viver no meu trabalho, viver em sociedade. É possível? Claro que é. Claro que é. Isso é um treinamento. É só você mudar seu foco. É só você ver a vida de outra perspectiva. É só você ver a vida de outra forma. Tem várias formas de ver a vida. Você pode chegar num caminho, você pode chegar num local por vários caminhos. É você que escolhe. Se você quer um caminho mais difícil, mais longo, um caminho mais curto e mais leve. Mas para isso você precisa parar de estar no futuro. Parar de ficar lá e trazer o presente e analisar o local que você está conscientemente, que com certeza você vai ser mais uma pessoa de vitória. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai estar no meu lugar dando testemunho de que você conseguiu, de que é possível e que você foi capaz. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, de que você um dia vai estar sentado no meu lugar e vai dizer assim: Glaucia, eu consegui. Eu entendi o que você falou. E eu sei, eu consegui. Porque eu e tantas outras pessoas somos pessoas para dizer para você: é possível. É só saber escolher, tá bom? Desejo que vocês sejam felizes. E tenho certeza que no fim, vocês, eu,
nós vamos ter histórias maravilhosas para contar. Nós vamos passar pela terra e dizer que a gente aprendeu, que a gente se auto-venceu, que a gente se auto-curou e que a gente tem histórias lindas e maravilhosas para contar. Eu desejo que vocês sejam muito felizes.